Lula, matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em 2002, Lula foi eleito para quebrar o sistema. Foi eleito para lutar pelo povo e para o povo. Lula foi eleito com 69% dos votos válidos nesse país. Um operário que chegara ao poder máximo. O chefe supremo do Executivo brasileiro. Aqui, Alencar Estrela, editor do canal O Brasileiro, e vou novamente te contar uma história. Para continuar isso, se caso houver intervenção na diretoria sindical, vocês se manterem coesos mesmos, e aí é necessário a verdade de cada um. É necessário a verdade de cada um de vocês. Ninguém pode falar mais do que aquilo que ele pode fazer. Esse operário que chegou ao poder, esse operário aí que fala, que é bem eloquente, que tem carisma, que falou para multidão de operários, de trabalhadores no ABC Paulista, chegou ao poder em 2002, que prometeu resguardar todo o povo brasileiro mais sofrido, que prometeu ajudar os trabalhadores, se corrompeu. Se corrompeu de tal forma que ele está irreconhecível. Você não reconhece mais esse operário que está aí. As pessoas que votaram neste operário não o reconhecem mais. Apesar da ideologia que há enraizada no país, de uma massa de manobra fabricada por esse governo, por esse tipo de governo de esquerda, que nós vamos ver como eles fazem, o que eles fazem, e tentar mostrar a vocês o que é o modus operandi de Luiz Inácio Lula da Silva e da sua esquerda dominante. Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. Como eu havia dito, o modus operandi do PT, ou de qualquer partido de esquerda, é inflar a máquina pública de qualquer país que eles dominam para gerar os pobres. Gerando pobre, empobrecendo esse país, ele torna o país miserável. E logo é implantado a segunda fase do governo de esquerda, que é o domínio sobre aquele país. Porque as pessoas não vão conseguir reagir. Eles inflam a máquina pública, matam o país de fome e depois aí eles oferecem migalhas e vai mantendo essa pessoa ali sob controle a vida inteira. O controle, primeiro, eles vão tentar controlar também, logo, aqueles dependentes da máquina pública, porque dali vai sair o sustento daquelas famílias, ou seja, forças armadas, funcionários públicos, todos eles vão ser dominados pela necessidade de receber o dinheiro da máquina pública. A máquina pública estando quebrada, né, inflada, eles conseguem dar privilégio a poucos que se venderão ao poder, se renderão a esse poder, né, e esse poder vai dominar o resto do povo miserável e vai tornar uma elite dominante, que é o partido, mais alguns selecionados dentro do povo. Né? Eles desmilitarizam as polícias, eles criam uma nova Guarda Nacional
aparelhada por eles, da militância, para que essa guarda proteja o príncipe, o rei, né, que será o dominante, o ditador, que ele vai dominar todo o país e transformar num pequeno reino a seu bel prazer e para sua verdadeira glória, né? Então, como é que foi feito aí? Como é que estava sendo feito aqui no Brasil? Né? Desde 2002, eles criaram várias estatais. E aí, de 2002 a 2016, de 35 mil a 67 mil era o número de funcionários. E aí se gastava 1,5 bilhão para pagar em 2002 contra, né, 2016, 7 bilhões e 500 milhões de reais. E aí isso aí foi lá para o governo federal. Em 2002 era 810 mil funcionários públicos, depois até 2015 foram 1.080 funcionários públicos. De concursados e indicação política, o PT criou mais de 20 mil vagas por ano. Imagine, 20 mil vagas por ano. E aí haja o quê? Haja imposto para pagar isso aí. Haja imposto para isso acontecer, não é? Haja imposto para você pagar esse funcionalismo público inteiro. Logo, isso aí virou o quê? Virou como é que eu digo? Virou uma bola de neve. Então, daí gerou a chamada superinflação que teve, a queda do produto interno bruto, né? O Brasil caiu, em vez de crescer, caiu 7,5%. Geraram-se 14 milhões de desempregados no país, né? Perdeu aí empregos, renda, e aí o Brasil voltou a ser a miséria que era antes do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí a esquerda, mais uma vez, ia transformar o Brasil naquele Brasil de José Sarney, que era a inflação, hiperinflação. E aí houve uma intervenção da esquerda na esquerda, com um legítimo impeachment da bancarrota da Dilma. A bancarrota que Dilma ia jogar o país foi impedido por aquele impeachment que eles chamaram de golpe. Tá certo? Aquilo ali, nada mais, nada menos, foi a solução viável para retirar uma pessoa que não tinha condições nenhuma de ser presidente da República. Por quê? Porque todos viram como era o governo de Dilma. Todos viram o governo de Dilma. O que era a presidenta e o que eram os seus aliados, né? E aí, antes de acontecer a Dilma, ainda havia o nosso querido Luiz Inácio no maior escândalo de corrupção que houve no Brasil, chamado Lava Jato. E aí surgiu um novo herói no Brasil chamado Sérgio Moro, que aí, junto com o Deltan Dallagnol, eles implantaram o que se chamou da esperança do povo, de que os políticos também poderiam ser presos, né? Que os grandes, quando roubavam dinheiro público, não terminava mais em pizza, terminava em cadeia mesmo. Mas aí, como aconteceu na Itália, né, aconteceu no Brasil. Havia um STF pelo meio. E o STF, usando de uma artifício, chamo artifício para as pessoas entenderem, mas é um dispositivo, uma norma do processo penal. A norma do processo penal diz o quê? Quando um juiz que não era competente para julgar aquele processo, a incompetência aí, leia-se, não era o juiz correto. Não tem nada a ver com incompetência porque ele é uma pessoa incompetente no que faz. Não, é incompetência segundo jurídica, parte jurídica. A incompetência dá-se absoluta ou relativa. Quando é uma incompetência absoluta, ou seja, vamos dar aqui um exemplo. Você tem uma pessoa que cometeu um crime contra outra, matou uma pessoa, um crime de homicídio. A competência é da justiça criminal. Se o caso for julgado por um juiz civil,
um juiz do consumidor, por exemplo, de direito do consumidor, esse juiz é incompetente para julgar aquela ação. Então, sendo conforme matéria, então esse juiz aí, ele é incompetente quanto à matéria. Então é incompetência absoluta. Ele nunca poderia julgar esse crime. Mas a incompetência relativa é aquela que fala sobre o local do crime. Então, se o crime foi cometido em Brasília, por exemplo, não poderia ter sido julgado lá em Curitiba por Sérgio Moro. Então, dizia-se de Sérgio Moro um juiz em incompetência por conta do local do crime. Tá? Mas essa incompetência relativa, ela torna-se, o juiz torna-se competente porque é uma prorrogação de competência. Ou seja, se você não arguir essa competência, assim que você possa ser ouvido nos autos, ou seja, quando o Luiz Inácio foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro pela primeira vez, e o seu advogado tomou ciência daquele fato, e o seu advogado foi junto com o Lula lá para Curitiba, ele deveria ter colocado nos autos, atravessado uma petição, colocando nos autos dizendo: juiz, Vossa Excelência é incompetente, por favor, remeta os autos ao juízo competente. E aí, por não ter feito essa manobra, pelos advogados não ter feito essa manobra, a competência se prorrogou. Então, o juiz Sérgio Moro tornou-se competente. Por isso, há uma ilegalidade patente na anulação do julgamento feito pelo juiz Sérgio Moro. E também, depois da prorrogação dessa competência, o caso foi julgado por um tribunal superior ao juiz de piso, ao juiz de primeira instância, que foi o juiz Sérgio Moro. Então foi julgado novamente e foi condenado, majorado aquela pena de 8 anos para 12 anos. E depois confirmado no STJ, por unanimidade, e depois os ministros do STF negaram um habeas corpus mandando prender Lula. Então não há dúvidas do crime cometido e da punição exemplar que foi imputada àquele criminoso. E criminoso quanto mais. Tá certo? Então não há dúvida quanto a isso. Dúvidas quanto a isso. E para quem acha que terminou, não terminou. O PT ainda financiou com o dinheiro brasileiro vários participantes do Foro de São Paulo. Financiou republiquetas fora do Brasil, tirando o dinheiro do povo brasileiro e entregando na mão de ditadores. Veja aí a reportagem que nós vamos colocar agora, para que você tenha noção do que foi feito com o dinheiro público brasileiro, com o suor do rosto do trabalhador brasileiro, cujo Luiz Inácio jurou defender. A destruição da economia brasileira não parava por aí. O PT também roubava o Brasil, ajudando seus amigos políticos do exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. Obras na Venezuela, Cuba, Peru, Argentina e na República Dominicana foram financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Todos esses países tinham governos autoritários e participantes do Foro de São Paulo. Enquanto o Porto de Santos, responsável por mais de 50% do PIB nacional, precisava urgentemente de reparos e modernizações. O governo brasileiro preferiu ajudar a reforma do Porto de Cuba. 692 milhões de dólares foram emprestados ao país, sem necessidade de devolução. Outra forma de financiar Fidel Castro foi através do programa Mais Médicos. Nesse instante, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a lei que institui o programa Mais Médicos. Agora chegamos ao fim. Contamos a nossa história, como prometido.
E se você gostou da nossa história, dê aquele joinha, inscreva-se no canal para ajudar a gente a contar a nossa próxima história. Muito obrigado e tenham uma boa noite.